Brasília. O governo Lula ainda busca um substituto para Ricardo Lewandowski na Justiça. Repórter Igor Damasceno volta ao jornal Jovem Pan. Além do titular da pasta, a criação do Ministério da Segurança Pública já é ou não é uma decisão tomada? Igor. Ainda não, né, Tiago? Boa noite novamente a você e também a todos que nos acompanham. O presidente Lula continua com esse impasse para saber se de fato vai dividir o Ministério da Segurança Pública e da Justiça. A decisão deve ser tomada nos próximos dias. O que acontece? A gente precisa recapitular um pouco essa história. Na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski entregou uma carta de demissão, justamente alegando algumas insatisfações com o governo federal. Nos bastidores, o que se fala é que Ricardo Lewandowski tomou ciência de que o governo poderia desmembrar a pasta, separando Justiça da Segurança Pública. E ele ficaria com a pasta da Justiça. No entanto, Ricardo Lewandowski apresentou a PEC da Segurança, apresentou o PL Antifacção, temas muito mais voltados para a segurança pública, que seriam negociados, pasta que seria negociada com o Centrão. Isso também, quando a gente fala de desmembramento de ministério, a gente fala de perda de orçamento, já que esse orçamento vai ser dividido entre as duas pastas. Então, esses empecilhos, esses obstáculos motivaram a decisão de Ricardo Lewandowski, que desde a última sexta-feira não é mais ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, nos bastidores aqui no Palácio do Planalto, o que se fala é que o presidente Lula já está sendo aconselhado pelos auxiliares a desistir dessa ideia de desmembramento, que o ministério continue sendo um só, tal qual é atualmente. E por que isso? Porque sem a PEC da Segurança Pública, que caminha a passos lentos lá no Congresso Nacional, as atribuições do novo ministério seriam feitas de forma muito dificultosa. Ali haveria uma dificuldade para, então, definir o que é a atribuição da Segurança Pública e o que é a atribuição da Justiça. Isso, sem a PEC promulgada pelo Senado Federal, seria uma tarefa muito difícil e viraria uma luta contra o tempo dentro do governo federal. Então, já se fala aqui nos bastidores que o presidente Lula está convencido a não desmembrar a pasta. Só que enquanto ele não toma essa decisão, tem um outro problema para resolver. Quem vai ser o substituto de Ricardo Lewandowski? O PT está de olho na cadeira. Os caciques do partido, os caciques do Partido dos Trabalhadores, querem o advogado Wellington César Lima e Silva, que hoje trabalha na Petrobras, como o novo ministro da Justiça. Mas o martelo ainda não foi batido, porque tem outros nomes também considerados muito fortes. Um deles é do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A avaliação dele no governo é muito positiva, principalmente por causa da Operação Carbono Oculto, que gerou muito capital político para o governo federal. Então, Andrei Rodrigues também está sendo avaliado para ser o substituto de Ricardo Lewandowski. E outro nome é o secretário de Segurança Pública do Piauí, Chico Lucas. Ele reduziu drasticamente o número de criminalidade no estado do Piauí e ganha força também no governo federal, inclusive com o apadrinhamento do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Então, são pelo menos 3 nomes que estão aí na mesa do presidente Lula para definir quem vai ser o substituto de Ricardo Lewandowski. Decidindo isso, aí Lula vai bater o martelo se divide ou não o Ministério da Justiça. Tudo encaminha para que Lula desista desta ideia. Voltamos ao estúdio. Pois é, os próximos dias vão dizer a resposta. Nós teremos. E o Igor Damasceno com os bastidores de Brasília. Até daqui a pouquinho, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Deixa eu começar com a Dora. Ô Dora, qual que é o cálculo político do presidente Lula para saber se desmembra ou não desmembra, hein? Porque são muitos os caminhos para um lado, para o outro. Tem uns que cravam que vai dividir o ministério, desmembrar, outros que o próprio presidente Lula já teria desistido. É muita notícia de bastidor ainda, não é, Dora? Pois é, na verdade, são notícias que refletem a divisão dentro do governo, porque é uma decisão importante, porque ela tem a ver com o que se imagina
o que se desenha até agora seja o assunto principal da campanha eleitoral. Então, realmente é uma decisão, são decisões, na verdade, porque são várias, né? Se continua com o ministro interino, se nomeia um titular, se divide o ministério, se mantém a divisão do Ministério da Justiça como promessa de campanha, se desiste definitivamente da criação do Ministério da Segurança Pública. Então, tem implicações que me parecem muito difíceis de serem esclarecidas nesse momento de recesso. É preciso que volte aos trabalhos do Congresso, que se aproxime mais aquelas datas de definições mais certeiras sobre as eleições, para que o presidente, o rumo da PEC da segurança, do projeto antifacção, então tem muita coisa envolvida para o presidente Lula balizar, colocar na balança da decisão. Agora, só tem uma coisa certa: se o ministro ou a ministra for indicado agora, ainda nesse período, nesse ano que falta de mandato do presidente Lula, não será ninguém ligado àqueles partidos do Centrão que já tem 11 assentos no Ministério, na equipe de primeiro escalão do presidente Lula, mas que não só garantem os votos do Congresso, como já vivem anunciando dia sim, outro também, que não estarão com a eleição, com o presidente no projeto da reeleição. Portanto, isso, por enquanto, é a única coisa certa. Qualquer indicação terá ligação mais à esquerda, se o critério for ideológico, ou mais de proximidade com o presidente da República. Isso não quer dizer a mesma coisa, embora pareça, tá? Porque a possível indicação, por exemplo, do superintendente da Polícia Federal teria a ver mais com proximidade do que com o espectro ideológico. Até falou da PEC da segurança, a gente até ouve, não é, Denise, que o governo já teria desistido porque a PEC foi modificada, está sendo modificada, e é muita coisa de bastidor ainda. Exatamente, Tiago, mas é uma área muito delicada que o governo vai ter que trabalhar muito bem neste ano, porque é uma das grandes preocupações do eleitorado e uma das grandes bandeiras da oposição. Vamos lembrar que o secretário Guilherme Derrite saiu da secretaria aqui em São Paulo, voltando para o Congresso para tentar levar adiante a PEC da facção, tentando demonstrar a preocupação da oposição com relação à segurança no país, combate à criminalidade. Então, o governo, por exemplo, em relação à PEC da segurança, não pode simplesmente jogar a toalha. Ele tem que tentar direcionar o que ele julga ser melhor em termos de segurança, em termos de atuação da justiça. E quando se cita o nome, por exemplo, de Chico Lucas, que é secretário do Piauí, seria no caso de desmembramento dos dois ministérios, da Justiça e da Segurança. Ele cuidaria da área da segurança pelos resultados obtidos no Estado. Por isso já se tentou buscar, inclusive, o apoio do Wellington Dias, o governador, a essa possibilidade. Lembrando que a divisão do Ministério entre Segurança e Justiça era uma promessa de campanha do presidente Lula. Então, tudo isso vai ter de ser calibrado, avaliado com muita atenção, que pode marcar pontos importantes ou desvantagens para o governo na disputa eleitoral.